Fala galera, bem-vindos ao Savana Fitness Podcast. Estamos aqui estreando com o Fábio Broco, nosso primeiro entrevistado aqui do dia. Fábio, vou deixar você se apresentar, porque eu vi lá no Instagram que você coloca comunicador, mas você é narrador, comentarista, tudo aí da área do CrossFit, então eu vou deixar você fazer uma introdução aí. Nossa, olha, Robson, obrigado pelo convite. Que responsabilidade, né? O primeiro aqui, primeiro episódio, então já quero desejar sucesso aqui nessa empreitada do Savana Fitness Podcast. Olá, todo mundo. Eu sou Fábio Broco. Eu tenho, assim, a coisa mais difícil que tem é me definir, porque nem eu sei de tantas coisas que eu gosto de fazer e faço, né? Então, hoje em dia, se eu fosse definir, eu sou comunicador, né? Eu narro, eu faço as entrevistas, isso no mundo do CrossFit que a gente fala que a gente tem a nossa vida secreta também, né? Sou advogado, mas assim, a gente fica trabalhando em todas as frentes. Então, aqui eu acho que o nosso papo vai ser mais na área do fitness, né? E mais especificamente aí do CrossFit. É isso então. Então, eu narro campeonatos no Brasil, né? E agora também fora, né? E também faço entrevistas, né? Reportagens de campo. Então é isso. Obrigado pelo convite e estou pronto. Mas tem um motivo de ser o primeiro. Porque ano passado, quando eu comecei a inventar de fazer conteúdo na internet, tipo Instagram e tal, eu resolvi assistir a palestra lá, sua e do Sérgio, lá na Copa Uhum, Sul, e você tinha uhum, visto que eu tinha falado umas coisas no Twitter. E aí a gente começou uhum. ali duas palavras e tal, e depois conseguiu falar em rede social e tal. Então você foi, assim, a primeira pessoa, vamos dizer assim, grande e tal, que está mais envolvida, assim, que foi me dando oportunidade, sabe? Tipo assim, foi me dando corda, assim, para, continua e tal, tá legal, essas coisas assim. Aí depois veio um ou outro ali seguir também, e eu falei assim, cara, vou chamar o Broco primeiro porque ele foi o que me animou, assim, para começar, sabe? Eu gostei muito do seu texto, né? Você geralmente escreve. Eu sou uma pessoa, eu falo que eu sou early adopter, né? Todas as redes sociais. Agora, né, eu tô ficando para trás, né? Vou fazer 40 anos, aí eu já não tenho aquela energia do jovem, mas eu cresci com a internet, né? Eu vi o desenvolvimento da internet e, consequentemente, dos aplicativos e redes sociais. Então, eu consumo muito outras coisas, né? Eu também tenho um instinto Twitter, que eu falo que é X-Twitter, né? Que agora é o X. E aí eu não encontrava muito texto por lá, né? Mas eu sempre dou uma pesquisada e tal. Encontrei textos seus lá, bem escritos, e algumas análises. E aí depois te conheci, você foi assistir lá o que a gente estava falando com o Sérgio, que é do Google Cross. É isso, a gente acha que tem espaço para todo mundo. Eu geralmente digo que não é sobre chegar lá, né? Essa é uma frase que existe e eu Uhum. aproveito, né? Que é chegar lá e fazer caber mais gente. Então eu acho que tem espaço para todo mundo, principalmente pessoas com qualidade. Se hoje, né, sou Fábio Broco, foi porque alguém um dia também me deu uma oportunidade, alguém me chamou. Então é isso, a gente vai puxando todo mundo para dentro do barco para todo mundo aí junto construir, né, um conteúdo, informação de algo que a gente gosta, né? Então fico feliz, né, de saber aí que fui uma pessoa que te incentivou aí no início dessa jornada. Mas eu já cansei do Twitter já. Eu nunca fui de usar o Twitter, mas eu Uhum. comecei lá porque justamente assim, eu achava mais fácil escrever, porque não precisava preparar câmera e tal, não precisa assim, Uhum. o vergonha ou essas coisas assim, é mais fácil. E aí comecei lá, mas eu sou mais usuário do Instagram e do YouTube. E aí eu comecei a fazer uns vídeos aqui e eu achei que encaixou legal, sabe? E aí eu comecei a fazer a newsletter lá também, naquela época, né? Então sempre fazia meio uma vez por semana ela. E aí eu falei assim, cara, por que que eu não gravo o que eu escrevi? E aí eu comecei a fazer Uhum. vídeo do que eu estava escrevendo. E aí ficou Uhum. meio assim. E o Instagram foi mais para distribuição, assim, também, sabe? Porque eu, querendo ou não, o Instagram tem mais alcance, né? Sim. Então acabou que eu dei uma abandonada no Twitter, assim, e agora eu tô focando mais no YouTube. O Instagram tá sendo mais para, tipo, distribuir. Mas eu tô querendo focar aqui e nos textos também. Eu estou fazendo aqui agora uma análise, enfim, não tem nenhuma informação Uhum. científica nisso aqui, mas eu estou achando que é uma questão meio geracional, porque se você for olhar hoje o grande, assim, né, óbvio que a gente tem dentro do CrossFit de iniciante, enfim, dos teens até a galera mais velha, mas o grosso mesmo que movimenta a rede social é uma galera que não pegou o Twitter. Assim,
O Twitter, claro que tem jovens no Twitter, estão até perturbando as pessoas lá, enfim. Que o Twitter a gente fala que é a Cracolândia da internet, o X-Twitter, né? Mas a galera que eu vejo que é a grande, assim, a maior parte dos é a minha faixa etária, 35 mais, né? Aham. E esse público geralmente não é o público que está falando muito de CrossFit, porque é difícil, eu falo, não acho muita coisa sobre CrossFit. É. Inclusive, a própria página dos games, as páginas oficiais do CrossFit, na verdade, os perfis oficiais no Twitter, eles são bem murchinhos, né? Porque Uhum. são. Geralmente lá o povo vai falar mal do esporte. Quando fala de CrossFit, é que tá falando mal. Mas Uhum. então eu acho que isso é realmente assim, né? Meio pouco, tem pouco. Por isso que na época, quando encontrei você, eu falei, nossa, uma pessoa que escreve no Twitter sobre CrossFit, olha que diferente. Porque é isso, né? A maior É. parte tá no Instagram. Então é a geração que é a geração Instagram, né? Você É. pegar aí o elite do games, né? Essa idade aí de 20 e poucos anos, é a idade da galera que tá no Instagram e que migrou um pouco para TikTok. TikTok não tem muito ainda, né? Mas Uhum. eu creio que seja meio por isso, né? Falando um pouco de. Isso aí é uma análise das plataformas, né? De onde a gente vê o Uhum. conteúdo sendo mais veiculado. Imagino. Também pensei nisso. E o mudando agora totalmente de assunto, o Odapalooza agora foi o seu primeiro evento internacional de trabalhando assim? Não assim, trabalho, porque eu trabalho já assim, internacional, falando de esporte, né? Olimpíadas, Uhum. eu já fiz Olimpíadas, games e tal. Narrando foi o primeiro, né? Fazendo a função específica de narrador foi o primeiro, né? Que geralmente a gente Uhum. faz mídia e tal, mas sim, né? Esse foi Você foi o narrador primeiro e grande comentarista, né? desafio. Que teve uns dias lá que você comentou. Exato! Eu fui comentar, porque o que acontece? Eu fui para a história do Odapalooza foi porque existe agora a categoria Latam, né? Que são 8 competições na América Latina, né, América Central e América do Sul, que mandaram seus melhores representantes. Aí aqui do Brasil é o TCB, né, mandou 2 masculinos e 2 femininos, né, do pódio, e aí os demais. E eles queriam uma representatividade e também alguém que falasse espanhol, português, então, né, Uhum. eles queriam ir em inglês, porque teoricamente, né, você está nos Estados Unidos e a narração também e a comunicação é em inglês, então eles queriam uma pessoa com esse perfil, aí chegaram no meu perfil, né? Obviamente, até porque já faço só um tempo usando idiomas, especificamente na semifinal, Copa Uhum. Sur. Antes, quando era o BCC, que era aberto para o mundo inteiro, então eu usava outros idiomas, então meio que o convite veio junto e calhou também da Sky Hill, né? Tá lá fazendo um patrocínio, né, mais direto. E aí casou tudo, então veio o convite. E aí o que acontece? O Latam foi 2 dias, foram 2 dias do Latam, que eu fiquei narrando. Só que aí, sábado e domingo, estava acontecendo times Elite e o Elite. Não, era times Elite, porque Elite já tinha passado. E o Axel, né, que tava, que ele é o host, né, ele Uhum. não tinha outra, não tinha muitas opções lá, né? Então, tipo, certa coisa que você for que sobrou, eu falei, não, Axel, eu tô aqui, eu ajudo, vamos embora. Porque sempre tem o narrador e o comentarista, então, como Uhum. eu conheço o esporte, né, exatamente já fiz trabalho em transmissões, eu trabalho muito com transmissão também, eu acabei aceitando, então, fiz de tudo um pouco. Quando que você começou no CrossFit aqui no Brasil, assim, como comunicador? Não, depois a gente pode falar como Tá, praticante, mas assim, como beleza. trabalhando ali na comunicação do CrossFit. Foi muito, assim, isso foi muito rápido. A ideia da comunicação. Eu acho que eu sou comunicativo por natureza, né? Uhum. Então, isso começou, já vai falar de prática, muito no início. Eu acredito que foi 2018. 2018. 2018. 2018, um negócio aqui, um negócio ali, e aí começou a desenvolver. 2018 foi aquela que teve a regional do Pablo Chafu? Teve, mas nessa época do regional, eu estava ainda morando nos Estados Unidos. Ah, Eu, tá. eu fiz o East Regional, que antigamente, né, eram assim Uhum. os regionais, eu fiz East Regional, e aí eu não vim para o Brasil, porque eu estava lá, mas eu vim para o Brasil, e foi até por isso que eu voltei, porque quando eu cheguei no Brasil tinha muita proposta, e eu falei, vou ficar, né, muita proposta e tal, e eu fui gravar o reality show, que foi o, o Wildlife, que tem disponível no YouTube, né? Eu fui Uhum. apresentar
me convidaram e tal. Mas eu já tinha feito, eu tô aqui calculando se não foi 17, não, eu errei, foi 2017, porque antes, é isso mesmo, antes de eu voltar para os Estados Unidos, eu fiz uma coisa ou outra no Niterói Games, quem existia Niterói Games, me convidaram para meio que fazer uma presença, fazer stories, não foi narrando, narração veio depois, né, que eu achava que eu não ia ser narrador, eu falei, gente, eu vou fazer narração, tipo, que é um negócio que você aprende na prática, né, você, já sei, vou narrar. Então, foi 2017, corrigindo aqui, que agora você está me falando, eu estou aqui fazendo uns cálculos, que eu nunca paro para fazer esse cálculo, foi 2017, porque 2018, verdade, porque no final de 2017 eu fui para os Estados Unidos, eu voltei em 2018, e aí foi quando fiquei direto, né? Foi isso. E como que foi mais ou menos na época da pandemia ali? Porque ali parou tudo, e aí você chegou a participar de alguma coisa online? Porque teve muita coisa online. 2020 e 2021, acho que eu trabalhei mais do que nunca. Aconteceu o seguinte, 2020, vamos colocar aqui o calendário. Eu fiz o Wodapalooza, fui pro Wodapalooza porque ainda não era pandemia estourada, tava a notícia, né? Porque é sempre janeiro. Foi janeiro? Foi março aquele ano? Eu não lembro se aquele ano, eu não lembro se o calendário, porque eu acho que eles mudaram o calendário, eu não lembro o que acontece, porque foi assim, eu lembro que eu fui pro Wodapalooza em 2020, voltei pro Brasil, fiz inauguração de boxe, que às vezes as pessoas convidam a gente, eu fui pro Paraná, não, minto, desculpa. Voltei pro Brasil, fui direto pro BCC, verdade, tanto que meu voo de Miami foi direto para São Paulo, aí eu fui fazer as entrevistas do BCC 2020, rolou a semifinal, inclusive tem um dado muito interessante, que foi o seguinte, naquele ano, era o ano que você tinha o campeão nacional que ia para os games direto pelo Open, então aqui o Gui e a Lari, eles eram os classificados, foi aquela vez de 2019, né? Acho que foi 2019 que aconteceu isso. Não, 20 também, porque sabe por quê? Foi o que aconteceu, vou te explicar. A gente pode depois confirmar esses dados, mas em 2020, o que aconteceu? Porque isso ficou muito claro na minha mente. Sasha Nievas porque acho que eram as duas primeiras pessoas, eu não lembro, mas enfim, ela havia, na verdade, ela já estava com a vaga garantida junto com a Melina Rodrigues. Elas estavam já com a vaga garantida para o Games. Só que a Sasha optou por não vir fazer o BCC daquele ano, porque ela não precisava mais para a vaga. Mas a Melina Rodrigues veio para o Brasil, a Mel Rodrigues, que é bem conhecida, uma atleta argentina, veio para o Brasil para competir presencialmente, e ela ganhou o BCC daquele ano. Só que como ela já tinha o convite passou para a segunda colocada, que foi a mexicana, né? Que o Instagram dela até é negra, né? Foi para a mexicana, e, enfim, ficou naquilo. Só que como estourou a pandemia, aí logo depois fecha tudo e tal, o que a CrossFit fez? A CrossFit eliminou os campeões nacionais e pegou somente quem competiu presencialmente e fez aquela etapa online para fazer um funil para quem iria lá para o sítio lá do Fazenda do Dave Castro, não sei se você lembra disso, mas rolou uma etapa online e aí a Mel Rodrigues fez. Ela foi a única a participar porque aí o que aconteceu? Nisso, que a Mel Rodrigues perdeu a vaga do Open, ela segurou a vaga pelo BCC e a negra não participou. Então, tipo, o Lari não fez o online, o Gui não fez o online, a galera aí que decidiu não competir presencialmente não fez um online nessa nova etapa que foi criada para fazer o funil do top 5, que foram 5 homens e 5 mulheres lá para Aromas, né, para fazer a competição daquele ano. Bom, então, 2020, eu tive trabalho no início do ano, e aí estourou aquele negócio, aí ficou, o que a gente vai fazer? E aí, junto com o Gui Malheiros, a gente criou o X1, né? A gente lá, mas o pessoal da equipe do Malheiros que gerencia a carreira dele, a gente criou um X1, a gente botou Malheiros versus Chalfun, tudo online. Eu lembro desse aqui. E aí, então, eu participei junto com o Nath, Marcelinho, Zapa, a gente fez. Só que nesse mesmo tempo surgiu o TCB for All, que acho que é esse o nome, que era o TCB, algumas versões, e que era um projeto que já existia do TCB, que foi online também. E na época eu tinha um patrocínio de suplementos, né? Que era patrocinador oficial do TCB, então eu tive que sair do X1, inclusive até rolou coisa de bastidor, porque tipo, meio que não tinha como estar em um e no outro, porque botaram no mesmo horário, e aí criou-se aquele ano, o TCB daquele ano foi 100% online, então trabalhamos, eu fazia as entrevistas, né? Eu não fazia a narração das provas, eu fazia as entrevistas depois,
E foi assim, muito projeto online, foi muito narração. Inclusive, em 2021, eu até brinco que eu fui o único do Brasil que trabalhou no BCC, porque Uhum. 2021 ficou aquilo, vai ter ou não vai ter? Começou a história da flexibilização. E aí, com a história da flexibilização, chegou a cogitar a ter o Brasil CrossFit Championship, o BCC, presencial. Só que aí, na Ah, última hora... Hã? foi esse ano, 21, foi que aconteceu alguns presenciais e alguns online. E o nosso foi online, né? Exato, porque o governo de São Paulo proibiu o uso de estádios. Tava tudo Uhum. certo, pode, de última hora não pode. Aí a CrossFit naquele ano tinha a regra que a gerência dos eventos seria tomada de volta para a CrossFit, porque o que acontece? O BCC e o Copa Sur são gerenciados por diretores brasileiros. O evento pertence à CrossFit, CrossFit Games, mas é um evento feito e, enfim, rodado por uma equipe brasileira. São os diretores do Uhum. Brasil. Carlão, a Adri Jovich e a Cecel, né? São os 4 Uhum. diretores. Então, eles não é que perderam, né? Passou, a CrossFit assumiu a responsabilidade de novo e fez a gerência disso. Só que aí eles precisavam do repórter. E aí eles me convidaram de novo para eu poder participar aquele ano de 2021 online, 100% online, fazendo as entrevistas, junto com o Nick Braver, porque estava rolando o da Europa. Então, o Uhum. nosso foi junto com o da Europa, que também teve que ser online, e aí a gente fez a rodada, eu estava aqui no Brasil, né, fazendo as rodadas de entrevistas. Então, foi assim, né, 2021, em meio que de flexibilização, tinha lugar que podia fazer competição no lugar aberto, aí a gente ia, uns eu optei por não ir, porque era um lugar fechado, e teve uma coisa que eu fiz muito, que foi não realmente me aglomerar e tal, até fui muito Uhum. criticado na época por isso, mas 2021 eu fui para os games, né? 2021, que já estava mais para o final, mais agosto, já estava um pouco mais liberado nos Estados Unidos. E aí, enfim, né? Meio que aí veio 22 e foi isso. Então, na Aí pandemia, 22, 23 já foi meio parecido, é, né? aí já voltou ao normal, né? Uhum. Tomara que agora fique uma temporada mais estruturada, assim, né? Tipo, a gente sabe que é a Copa Sul, a gente sabe que antes é o Open, as quartas, que me Uhum. dá muita agonia essa mudança toda hora, né? Todo ano muda alguma regra, muda alguma coisa. Sim. E aí, assim, a gente não consegue nem, até para relembrar as coisas, é difícil. Sim, Ah, não, aquela época era por isso que eu regional, tô aquela assim, época era por isso que BCC. eu tô falando, a gente precisa rever aqui algumas informações, mas essa da Mel Rodrigues eu tenho muito claro, que eu até fiz stories explicando isso, que muita gente não entendeu, isso é muito claro para mim. Mas realmente, para o pessoal de casa entender, eu sempre falo, não tem como saber como vai ser a próxima temporada até sair o livro de regras. Porque é no Uhum. livro de regras que vai estar tudo, desde como funciona o Open, quantidade de semanas do Open, agora diminuiu, como que funciona a classificação para a próxima etapa, quantas etapas teremos, quais semifinais teremos, que pode ser que não tenha mais semifinal no Brasil, pode ir para outro país, Uhum. pode ser que volte todo mundo para a América, que geralmente, antigamente, já teve o Latam, perdemos o Latam na época de regionais, a pessoa competia no Texas, sul dos Estados Unidos, aí tomava pau sempre, enfim. Inclusive é o que eu falo que foi a pena que a gente tem aí para vários atletas aí consagrados do nosso esporte que nunca conseguiram para o Games, Uhum. eu falo, porque realmente é uma diferença discrepante, inclusive até dos mexicanos, né? A gente aqui geralmente apanhava de mexicano também, né? A Brenda Castro vinha e pegava a vaga. Foi uma das coisas que eu escrevi essa semana, que na Eu não li Latam ainda, eu Cup vou ler, que lá, você escreveu pro Hugo Cross, eu vou ler. Ah. no Latam Cup lá, o feminino, das 4 primeiras, 3 eram mexicanas, né? Só a Emily Andrade ficou em Sim, assim, terceiro a ali. Eu falei assim, ó, gente. caraca, se as É, mexicanas viessem para cá. Não sei o quanto tempo você também acompanha essa parte do esporte, né? Uhum. Mas geralmente, não tanto no masculino, mas o feminino, as mexicanas sempre foram muito bem. Tanto que aconteceu isso no BCC, a primeira foi a Argentina, que é a Mel, que sempre também dominou muito, Mel, Sasha Nievas, e aí veio a negra, que é a mexicana. Tem inclusive até treinei no box dela na cidade do México, lá em Odessa. Uhum. Mas as mexicanas sempre foram muito fortes e elas competem muito lá. Eu descobri que a Brenda, inclusive, foi até na transmissão do Palusa, ela teve neném. Eu falei, gente, a Brenda sumiu do cenário, né? Eu não acompanho o Uhum. lado pessoal dela e alguém nos comentários, eu não confirmei essa informação, mas enfim, ela tá grávida. Ela teve filho, né? E aí é isso. Então, assim, Brasil competia no sul dos Estados Unidos com os mexicanos, os americanos, e
a vaga era muito difícil. Então, quando meio que regionalizou, meio que deu mais acesso, né? A gente começou a ter mais representantes nos games depois que teve vaga reservada para país, assim. O pessoal vai querer jogar pedra em mim, mas é um pouco da verdade. A gente aí classificou o Xiaofun Latam, né? A gente classificou aí e tal, mas na categoria principal sempre foi muito difícil. A primeira mulher na categoria principal foi a que foi a ex-esposa do Éder Costa, gente. Fugiu o nome dela, Renata Pimentel, né? E aí depois veio Lari, enfim, agora Vitória Campos, agora que a gente está tendo na categoria principal, tá, gente? Não estou falando de Masters, Teams e Teams. Time, a gente teve o primeiro time brasileiro em 2021, né? 100% brasileiro, com Anitta Pravati, Fábio Dequique, Suzana Eto e o Matheus Ferro, lembro o nome de todo mundo, em 2021. Então, assim, de muitos só teve anos... 2 times brasileiros, né? Porque teve 21 e 22 foi aqueles rolos, né? E agora aconteceu o Tempo Sá, né? Isso, com o Tempo SA, o Team Treta. Assim, então, assim, agora que a gente está acessando. E eu acho que agora também, assim, de repente, né, nós temos... Porque é ruim a gente, assim... temos o Gui, temos o 1 em 1 milhão, eu quero que mais pessoas acessem. O que eu fico feliz também é que a gente tem novos atletas, a modalidade está mudando muito a cabeça de forma de treinar e tal. Mas enfim, gente, eu não sou técnico, tá? Eu só sou observador, trabalho com isso, então é o que eu faço do trabalho, né? Não sou coach. Nós dois aqui estamos. Sou da só para educação dar física, pitaco, né? eu dou pitaco e me pagam pelos pitacos, então é isso. Eu vi que você falou aí da Lari, né? E eu já vi você falando que é amigo dela, pessoal, né? Que vocês moram perto, né? Como que ela tá apreciando? Gui, Lari, tudo morava perto aqui, porque eu moro em Rio das Ostras e Macaé, da minha casa até o box dele, se eu quiser todo dia, 27 minutos de carro. Para muita gente, em São Paulo é o que o povo faz normalmente. Então, 27 minutos eu saio daqui e chego na Cavaleiros, porque as cidades são pequenas, né? Eu moro em Rio das Ostras, uma cidade de praia, né? E Macaé também, outra cidade de praia do lado. Então a gente se conhece daqui, como conheço o Bruno Marins, que também treinava aqui, agora mora em Alain. Tem várias pessoas que são próximas. A Lari eu sempre fui muito próximo, como do Gui também. Agora estou até um pouco mais afastado. O Gui mora nos Estados Unidos, enfim. A gente fala pelo WhatsApp e tal. Mas a sua pergunta era o quê? Pra eu não fugir? Como que tá a Lari para essa temporada agora? Porque agora ela tá voltando, né? Sim, né? A suspensão dela já saiu, ela volta esse ano, e é uma grande promessa, porque, na verdade, ela nunca parou de treinar, ela estava com impedimento, né? Mas hoje ela pode treinar, ela pode competir. E tem a questão que ela, durante uns 4, 5 meses, ficou morando nos Estados Unidos, treinando lá com a galera lá da Carrie Pierce, né? Então, The Underdogs, acho o nome do grupo lá. Esqueci o nome agora. Eu vi isso, né? Mesmo. Então, e ela fez o Open, não oficialmente, tipo, ela fez todas as provas, e aí eu sei que os resultados dela seriam muito bons, ela estaria, mas tipo, né, não tem como dizer porque o negócio é na arena, né? Tipo, fiz aqui e tal, mas ela é uma atleta muito consistente, né? Ela é muito dedicada e continua com o Bernardo, tá morando em Brasília, ela veio acho que para Natal. Ela tá morando aqui? Ela tá em Brasília, inclusive, não, ela aqui em é Brasília parceira de tá quarto, top, né? ela divide a casa, até então, onde eu sabia, ela estava dividindo a casa com o Kaique. Entendeu? Kaique, né? Então, é isso, esse movimento de morar perto do coach. Então, ela tá lá, ela mora em Macaé, a residência oficial dela é Macaé, mas ela tá muito perto do Bernardo, né? Junto da Andréia e tal. Então, acredito que, né, vai ser um ano aí mais difícil para as meninas, de uma forma geral, mas é isso, o nível subiu para todo mundo, né? A gente vê aí vários outros atletas que estão fazendo um trabalho, um dever de casa bonitinho, né? E é isso. A gente vai ter que depender de como é a temporada. Eu sempre falo que eu não tenho como dizer, porque eu não sei no íntimo o que o atleta está fazendo. Pode ter um problema de saúde, pode não estar treinando bem, pode estar com a cabeça ruim. Quem imaginaria que o Guimarães não classificaria? Né? Tava quase todo mundo pensando, uma vaga é do Gui. Não classificou. Né? Não existe prato pronto, comida feita, tudo certo. É isso. Então, assim, eu não tenho como dizer. Mas do que eu conheço e converso, ela continua a mesma pessoa e muito dedicada. Então, acredito que ela vai realizar o sonho dela de realmente competir nos games, porque
Enfim, foram 2 vezes aí que ela não foi, né? Um por causa da pandemia, né? Ela tinha a vaga Uhum. e não competiu presencialmente, veio pandemia, e a outra, né, devido aí à punição dela. No meu perfil lá, eu rodo uma pesquisazinha, tipo um Google Forms mesmo, perguntando Uhum, para a galera quem eles acham que vão ser os 5 primeiros, né? E a Lari uhum, Cunha e a Vitória sempre tá vindo apontada, disparada, como as duas que vão uhum. ser tipo, favoritas, né? Mas lógico que tem que mostrar na arena, né? Há uma coisa aí, até para, às vezes, para falar para a galera, é que a Alex Williams também não vai estar, porque ela fez uma Isso, cirurgia, e aí ela não ela vai falou. estar. Mas, Uhum. ao mesmo tempo, tem muita gente forte, né? A galera aí, tipo a Emily Andrade, Fernanda Dotto e tal, assim, tem que Sasha mostrar na arena, Neves, né? Mas o feminino também vai estar bem forte, né? sim. Sasha Neves parece que ela estava machucada também na Copa Sur do ano passado, Uhum. mas esse ano também ela não foi muito bem no Lollapalooza, né? Ali ela no Latam, né? Não foi como a Uhum. gente espera, porque ela sempre foi uma atleta muito de ponta, então não sei como que ela tá nessa temporada. Mas é isso, é uma grande surpresa. A situação da Lari vai ser engraçado, porque, como eu disse, o esporte todo dia recebe gente nova. E Sim. pessoas novas que começam a acompanhar o lado esportivo. Ainda tem isso, tem o praticante, que eu falo, Uhum. meu irmão não conhece ninguém. É. Ele tá Não, aqui na muita gente cidade. assim, né? Se eu botar meu irmão sentado aqui, ele não sabe quem é ninguém. Nem Uhum. meus stories ele assiste. Aí, enfim, aí ele é desligado de internet, essas coisas. Mas tem gente que entra e começa a acompanhar tudo e me pergunta e tal. Então, assim, muita gente pode até se surpreender querendo saber quem é Lari, Uhum. porque, né, ela ficou fora É, do cenário principal durante muito tempo. Então, 2 anos são poucos anos, mas dá muito tempo, que na verdade não foram 2 anos, acabou sendo mais, né? Foi por de causa da vinte e pandemia, né? um até agora. Não, pandemia, e porque quando acabou a suspensão dela, ela não podia participar porque ela não tinha como voltar atrás. Porque a suspensão dela acabou no ano passado. Só que Uhum. acabou em junho, julho. Foi na época do Copa Sur. Só que o Uhum. que acontece? Ela não tem como fazer, porque ela tinha que estar no Open. Na inscrição Sim. do Open você não pode estar com a posição. Então acaba sendo 3 anos e meio. Então, É o que vai assim, acontecer com o pessoas. Pedro Martins agora também, que ele não vai Exato. poder participar porque é até em junho. Exato. Ele vai até junho. Inclusive, quando saiu o. Foi o último dia da Lara, enfim, ela postou. Eu estava do lado do Pedro Martins, que a gente estava caminhando, a gente estava no mesmo hotel, indo para a seletiva do Rio de Janeiro aqui, do TCB. Ele, ai, agora só falta um ano para mim. Que bom. Não sei o quê. Ano que vem, feliz, né? Passar essa época e tal. Então, é isso. Tem que ter a É cabeça muito outro, forte, é, né? é outro que também acredito que vem, né, e tal. A única coisa que eu acredito que pesa contra os dois é a idade, Uhum. porque não são pessoas tão novas. Pedro ainda é mais velho que Lari, né? Lari acho que fez 32 ou 33 agora, esses dias. Uhum. Vou falar dele agora em janeiro, capricorniana. Então, assim, e isso é uma coisa que pesa, sim, que você vai competir com as meninas de 20 e poucos anos, é outra recuperação, né? Lari já tem cirurgia no joelho e tal, mas, por outro lado, a gente tem Andréia Pinheiro, que é master, e que está no pódio, né? Então ela fala que Uhum. idade é só um número. Então, né, a gente realmente vê Samantha Briggs, que durante muitos anos já era master competindo bem, né? Já foi campeã dos games, inclusive, mas ela competindo na categoria principal. Então, né, tem essas variáveis, né? A gente não tem controle Uhum. sobre isso, mas é uma questão. E no masculino, como que você acha que vai ser? Você acha que tá, assim, o Gui é muito disparado e o resto da galera vai brigar? Porque assim, ano passado a gente tava com essa cabeça e ele acabou ficando de fora, né? Mas assim, até agora, depois que a gente viu o Odapalooza, eu acho que beleza que a Copa Sul às vezes é uma amostra muito pequena e pode dar errado aquele final de semana, que foi mais ou menos também uma coisa que aconteceu ali, né? Você pega 6 provas, o Kaique e o Calian voaram, não deu para o Gui recuperar. Mas assim, você acha que o Gui é disparado primeiro e o resto da galera vai brigar pela outra vaga? Ou não, tá mais equilibrado? Então, é isso, né? Assim, é uma questão muito louca, porque quando a gente fala dos atletas brasileiros, né, masculino especificamente, é, é, parece que eles batem o pico em um momento que não é para bater o pico, né? Assim, no Aham. alto da performance, e aí na competição principal cai muito, né? Então a gente vê muito disso às vezes acontecer, né? A pessoa vai bem,
na semifinal e no feminino também, né? Vai bem na semifinal, chega nos games, uns resultados que você fala, meu Deus, como assim? Pá, pá, pá. Uhum. Mas aí também você está entrando em contato com os principais do mundo, né? Mas falando do nosso cercado aqui, ano passado foi um ano esquisito para Augustin Riquelme, né? Sim. Riquelme também é uma pessoa que a gente espera, e ano passado ele acabou pegando a vaga porque Pedro Martins, né? Ano passado, não é ano retrasado, ainda acho que eu estou em 2023. 2022, né, quando Uhum. Pedro Martins perdeu a vaga, ele passou para o Augustin, porque o Riquelme já era, foi o Gui e o Riquelme, que é o masculino principal, junto com o Gui, era a maior disputa que a gente sempre via aqui, Brasil e Argentina. Nossa, que clichê. Então, assim, eu não sei como é que esse ano vai ser, porque ano passado foi esquisito. O Gui daquele Sim. jeito, o Agostinho daquele jeito. Inclusive, eu brinco, eu rio, que eu vi o Gui torcendo para o Riquelme, né? Porque ele dependia de gente entre ele e os meninos de uma Uhum. determinada prova. Aí o Riquelme passou, yes! Foi, gente, vivi para ver o Gui dando um yes e tal. E é parte do jogo, tá, galera? É isso mesmo. Tu Uhum. quer a Ué. vaga, você quer que entre gente na frente aí, não tem esse negócio de ter que ser brasileiro e você salva o seu pescoço. Mas aí, acho que o Gui tem feito exercício de casa. E uma questão até aqui de confiança, porque esse ano o Gui lá estava lá no Palusa, estava comprando um negócio, ele bateu no meu ombro e falou assim: vamos almoçar, mas vamos correndo. Aí eu saí correndo Uhum. com ele, a gente foi almoçar. Aí almoçamos a esposa do Gui, a namorada do Gui, o Legal. Gui e o coach do Gui, conheci o atual coach do Gui. Não é Rich Froning, não. Rich Froning prescreve, mas tem um coach específico, então Uhum. hoje ele está com um coach específico. E aí eles falaram bastante coisa e tal, então tá se preparando, né? Mas eu não vou trazer essas informações aqui, porque enfim, isso aí é uma questão dele, né? Acho que ninguém ia gostar que Uhum. eles falaram que vão fazer isso, aquilo. Mas, como todo mundo, né? Tá lá Bernardo com seus atletas e tal, vendo as suas deficiências, então pode ser. E eu acredito que o Gui não vai querer deixar passar mais um ano. Até porque ele deve ter ficado mordido com a história lá do Russo, que falou Aham. besteira. Ele disse que ele não viu nada, ele ficou sabendo por alto, mas enfim. A gente sabe o que o Russo disse, e eu acho que o coach deve saber também. Então acredito, e ele é uma pessoa que tem potencial. Aí eu falo que é aquilo, né? O Gui, óbvio, começou cedo. Qual é a diferença do Gui para os outros? O Gui começou cedo, é o que a gente sempre fala, tem Uhum. que começar mais cedo. Tá? Gui começou cedo, só que a gente brinca. Amo você, Joel. Joel, um dos criadores do TCB. A gente brinca que o brasileiro é meio ruim de cardio por causa do TCB. Uhum. Aquela brinca, isso é coisa de Sérgio, do Google Cross. Ele Uhum. perguntou: você acha que foi culpa do. Porque o Joel, um dos pioneiros do CrossFit, inclusive trouxe CrossFit Brasil, né, o boxer Uhum. dele e tal. O TCB sempre foi conhecido por ser em provas de muita carga, né? A galera Sim. tinha que levar muita. Então a gente viu o Brasil desenvolvendo muito esse lado de carga aí, endurance, e é uma crítica que Uhum. Paulo Praz faz, que é coach de remo e tal, foi ficando para trás e a gente vê que tem que ter um bom equilíbrio, né, sobre isso. Uhum. E aí o Gui ainda pegou essa escola, né? O Gui era um menino que foi para os games em 2017, Uhum. 17, que ele ganhou, ele ficou em segundo lugar no Teams, ele fez a mesma carga do Matt Fraser na prova de snatch, né? Uhum. Então, um adolescente versus um homem de 20 e poucos anos e né, tendo a mesma carga. Então, assim, tem tempo, o corpo leva um tempo, eu acho que essas coisas levam um tempo. Então, estou fazendo uma análise de tudo que eu assisti desde que eu passei a acompanhar o parte profissional do esporte. Então, dito isso, tem Calian. Calian é um menino, eu amo esse garoto, assim, fantástico. Eu entrevistei, que eu também tenho um podcast, tá parado, mas tá Uhum. lá, enfim, tem vários episódios. O Calian saiu de um ano de não classificado para o TCB e mal para mais de 100 na posição geral, para classificado no TCB e pódio no TCB daquele ano. Aí ele se Uhum. mudou para Laim. Ano seguinte, Games. Então, assim, dedicado. E aí realmente me dificulta o trabalho. E tem uma coisa específica sobre os atletas do Bernardo, que o Bernardo, eu brinco, o Bernardo esconde os atletas. A gente não vê Uhum. muito eles competindo, a gente não vê assim, E claro, eles eles meio que treinam competem. na casa do Bernardo, né? Então, assim, não é nem no Então, tipo box, tá? assim, você não vê no TCB, vai no Palusa, nos Uhum. principais, mas tá todo mundo ali, aí chega lá, pá, um show, são os principais e tal. Então a gente nunca sabe como vai ser.
O que eu acredito é que está todo mundo subindo realmente o nível, a régua, porque os coaches também estão muito atentos, Uhum. e isso pode ser um fator surpresa. Pode ter sido uma surpresa para o Gui, que não esperava encontrar atletas, ou enfim, ter aquelas situações, também tem a questão da cabeça dele, né? Uhum. É isso, né? Então, assim, eu tenho uma certa dificuldade de fazer análise aqui do Brasil por causa disso, na verdade, da América do Sul, por causa disso, porque a gente tem várias questões que envolvem ali, enfim, mas é isso. E o Anderon, você acha que o Anderon vem bem? Como que ele tá e tal? Ganhou o TCB de novo, né? E ele sempre é uma esperança, né? Mas não sei se a galera tá meio que fala assim, cara, cansei de torcer pro Anderon, agora acho que a briga tá mais entre esses que a gente estavam falando. Anderon é a minha grande pena, no sentido de que é aquele que eu falo que é um cara que fez tanto pelo esporte no Brasil, incentivando, competindo bem Eu e já tal, fui e numa só clínica com. dele aqui, já fui numa clínica dele aqui na época do time que você falou, eles fizeram tipo umas clínicas, eu não sei se era o time completo, mas eu lembro que tinha a Anitta também. E aí eu fui numa vez assim, ele era bem gente boa mesmo. Não, ele é ótimo, eu amo Anderon, uma das pessoas mais simpáticas que tem, eu adoro Anderon, e fico triste dele não ter ido para os games. Aí eu falo, Anderon, eu acho que o auge do Anderon era a época que ele competia no Texas, Uhum, com atletas diferentes, aí eu falei, com os mexicanos, com os americanos e tal. uhum, Anderon, no Palusa, eu tô lá narrando, me sai. Sabe aquela coisa do tipo, que você tá ali, eu tava narrando, e ele machuca o peitoral uhum. naquela prova ali dos parallel dips, eu fico, meu Deus, que merda que aconteceu, e segue o baile, mas eu preocupado com o Anderon saiu e falo, cara, o que aconteceu? Então, assim, eu brinco com o Anderon, a nossa Fênix, que ele morre, surge das cinzas, ganha um TCB, aí morre de novo, pega fogo, e aconteceu isso no Copa Sul, se machuca e depois volta. Então, assim, e aí eu acho que também já tá batendo a idade dele, né? Assim, ele já é mais velho que os meninos, né? Então, e com essas questões que vão abalando, se lesiona e tal, e alto rendimento, a gente sabe que o corpo, né, vai dar uma hora que a máquina dá um pau. Então, Anderon e é profissional, vou te dizer. Uhum. Copa Sul, Copa Sul não, BCC, que foi tudo online. Eu tive que entrevistá-la porque eu recebi as listas lá dos Estados Unidos, das pessoas que eles queriam entrevistar. Se eu tinha que entrevistar o Anderon. Anderon tava putaço porque deu algum problema na prova, porque ainda tinha essa dificuldade. Gente, eu tô voltando aqui, o BCC que foi Uhum. online por causa da pandemia, só pra galera entender. Eu não assisti a prova, o que dificultava meu trabalho, porque muito da entrevista que eu faço é com base no que eu acabei de assistir, né? Quando eu faço o Sim. Copa Sul, eu tô assistindo a prova, eu vou lá e pergunto um negócio. Ali eu meio que tive que confiar no que o cara fez e pensar em perguntas e tal. Aí eu fiz a chamada de vídeo com o Deron tava no carro, ai, cara, errei, não sei o que, porra, não sei o que não dava tempo, a janela era curta. Ele, vai, bora, Broco, bora, vamos fazer essa entrevista. E foi super profissional. O outro ali, acho que falei, Broco, não quero falar, que a gente são obrigados. E Uhum. eu ia falar, olha, não me atendeu e tal. Então, assim, queria muito. São duas vagas. Eu queria, juro. Aí falar, Fábio, você queria uma, queria uma pro Uhum. Anderon. Porque, assim, é o cara que tá ali, mas é isso. Não só merecer no meu coração não basta. Tem que fazer Uhum. valer a pena, né? É. Igual concurso público. Tu vai fazer aí. Ah, eu adoro o Robson. Né? Mas tem que estudar aí e passar, entendeu? Não adianta ter torcida, né? Uhum. Então, espero aí pelo Anderon que ele consiga, né? Isso. Na Eu acho que categoria principal, pelo se menos ele uma tiver vez. 100% saudável, ele tem chance. Acho que se ele tiver 100% saudável, assim, fala assim, cara, esse é o final de semana dele. Ele tem chances, né? Pois é. Porque Mas, maturidade de arena ele tem. Esse cara tem anos de arena, entendeu? Porque isso é uma outra coisa. Tem muita gente que é bem preparada fisicamente, mas o 3-2-1 da arena pesa muito. emendando isso daí que você falou, o quanto você acha que eu já ia fazer outra pergunta do Kaique, mas o quanto você acha que isso daí pesou pro Kaique e pro Calian no Games, por exemplo? Porque agora Do... eles fizeram, depois do Dubai, o Odapalooza, e agora podemos dizer que eles estão mais cascudo, né? Porque agora, assim, do que o Pablo Chaufou foi pela primeira vez no Games, talvez essa Copa Sul a gente vai ter a Copa Sul com mais experiência de games, né? Porque a gente pode ter o Agostinho Riquelme, que já foi, o Gui, o Kaique, o Calian, pode ter o Chaufou. Então, assim, muita gente que já pisou lá, né?
Então, quando você acha Sim. que agora o Kaique e o Calian vão estar cascudos, assim? Ser cascudo, eu acho que o bom treino e a boa cabeça é o que eu acho que determina quem vai ou quem não vai para os games, né? A escolaridade, a pessoa ter experiência de arena, conta para que o seu treino, o que você fez durante o ano, não falhe. Porque o que, Uhum. que acontece? Muitas pessoas que eu entrevisto e que a gente sabe que tem excelentes resultados se empolgam porque tá numa arena que tá vendo o cara do lado metendo ferro e ele tenta acompanhar e morre no meio do caminho porque ele não seguiu o pace preparado. E Uhum. aí isso virou o que para ele? Um ensinamento para o ano seguinte, para uma próxima competição, para ele falar, cara, eu não posso acelerar porque eu morri na outra. Então, assim, mas não é que ter morrido na outra, só o fato por isso só vai fazer com que ele ganhe, mas vai fazer com que ele não erre. Mas o treinamento tem que estar um dia. Então é uma casa que você tem que construir, botar o tijolinho certinho para você chegar no seu telhado. Por que eu estou falando isso? Uma das maiores cenas que eu já vi várias cenas bonitas no CrossFit ao vivo, mas uma das mais bonitas foi do Gui Malheiros quando ele ganhou uma prova, não ganhou uma prova, ele ficou, eu não lembro agora o nome da prova, foi uma prova lá nos games de 2021 que ele começa ficando para trás e tinha handstand walk e tal, eram vários elementos na prova. Ele vai ficando para trás, a galera vai passando e fica, meu Deus, o Gui tá ficando para trás. E aí depois a galera começa a engasgar no meio da arena e o Gui vai passando todo mundo. E aí ou ele ganha a prova, ou ele termina muito bem. E aí Uhum. eu lembro que entrevistando o Bernardo, na época o Bernardo ainda era coach do Gui, né? O Bernardo falou: Broco, é isso. A pessoa, se tiver mais condicionada que você, ela vai ganhar de qualquer jeito. Então não adianta você acelerar, não adianta você tentar acompanhar, porque ele está mais condicionado, ele vai te ganhar. E ainda vai te ferrar porque você acelerou além daquilo que você está, né, pensando em fazer, e aí você morre antes, aí você piora o seu resultado. Então é aquilo. É o jogo de quem está mais bem condicionado. E eu aprendi isso com o Bernardo, e tem uma atleta que está voltando ao cenário aí, que foi mãe, a Luana Soares, que é da Cavalheiros também, cria aí da Cavalheiros, junto com Mari, Gui, muito amigos de Gui, enfim, e o marido dela que é coach. Luana nunca acelera, Luana dá angústia, ela foi campeã do TCB. Uhum. Luana começa naquela pasmaceira dela, quando você vai ver, ela tá passando todo mundo. Isso é experiência de arena e se conhecer. Ela Uhum. sabe que ela tem que fazer do jeito dela, porque ela treinou, e que ela não pode se desesperar com os outros. Porque quando você está treinando, você não tem seus adversários com você. Uhum. Entendeu? O que é um truque, porque eu já ouvi do Luquinhas, por exemplo, que ele já acelerou prova porque ele sabia que a galera ia atrás dele e a galera morreu no meio do caminho. O Luquinhas já Uhum. fez isso numa seletiva do TCB. E aí foi uma entrevista que eu vi que eu percebi isso. Era um atleta menos experiente que ele morreu. Então, assim, de fato, Calian, Kaique, Pablo Chalfun, Gui, tem experiências além, games. Mas é botar isso em prática. Treino, alimentação, cabeça, e aí eles não vão cometer determinados erros, eles começam a perceber que funciona ou não. Isso, então, na verdade, é mais um tijolo, mas não é tudo. Né? Uhum. Porque se for parar para pensar, o Gui é o que mais tem tijolo de experiência de competição É. profissional pesada, e ficou para trás no ano passado, porque faltou outro tijolo na construção dele, cabeça, né? Uhum. Pelo que ele mesmo disse. E talvez um treino ou outro, não sei. Então, é isso, mas é isso que eu tô falando, tem mais gente chegando no game. Não impede que um novato chegue leve, porque aquela coisa do novato que também não tem responsabilidade, porque outra coisa que É. pesa é todo mundo esperar um resultado. E eu vou te dizer mais. Meu Deus, isso aqui pode agora, vão fazer corte disso. O Kaique, para mim, é a pessoa que mais tem seta nas costas hoje em dia, por causa da vida que ele tem mesmo, né? Muita atenção que ele tem, até de fora da nossa bolha do CrossFit, né? Então, muita gente cobra resultado dele. Eu ia Porque até te perguntar que. a grande mídia divulga campeão de CrossFit, e aí a galera fica, mas campeão, mas vai pro Wodapalooza e tal, os haters, Aham. né? Isso minha filha, é o ônus e o bônus da fama, né? Da fama que se vem. Então, isso é uma coisa que eu acho que o atleta também pesa na cabeça dele. Como Sim. o Gui também tem esse peso dele ter essa fleuma. Eu sou bom, que as pessoas criticam esse excesso de confiança e que a galera vai cobrar. Então, assim, é pro bem e pro mal. O quanto você acha que esse lance do Kaique com a Juliette pode atrapalhar ele? O Kaique, ele sempre parece ser uma pessoa assim,
zen, tranquila. Eu Ele vejo é ele falando, ele parecendo muito, super cara. tranquilo. E é isso que você vê é o Kaique. É uma tranquilidade, é um menino bom, dedicado. É outro que eu falo que ele mereceu. Eu acompanhei a história dele, da lesão dele. Cara, eu vi o menino numa maca no TCB 2021, eu acho, lá em Vila Velha, depois dele ter sido campeão, inclusive, porque ele lesionou, ficou mal, uma lesão horrível, se reabilitou lá com a galera do Anjos do Odd, foi pro Odapalooza, e aí eu até ajudei no processo do visto dele lá, porque ele estava na época da pandemia, a gente pega a carta aqui, corre para lá, porque aí a gente usa os conhecimentos que a gente tem, não é com o consulado, mas o pessoal da organização do evento, para conseguir uma carta, para conseguir uma exceção, e ele foi para lá, e eu fui com ele lá pro Odapalooza, e eu vi ele realizando um sonho, eu fico feliz quando eu vejo um atleta que tem esse sonho e que se dedica superando nossas dificuldades. Então ele passou por tudo isso, ele é um menino cascudo, ele já passou por lesão e tal, e passou por esse furacão que foi ser revelado como namorado de Juliette, e a mídia toda em cima, e essa pressão toda. E para mim, né, não sou amigo íntimo, não tô dentro da casa dele, não converso com ele assim, nesse nível, mas do pouco que eu converso, das vezes que eu converso, que eu tô com ele, é muito tranquilo, isso não abala. Mas, cara, meio que tem que não existir na internet para não ler as coisas, né? Porque as coisas estão aí. Então, isso pode ser que, enfim, porque existe essa cobrança, né? Existe essa, essa coisa, né? Porque da mesma forma que tem muitas pessoas que adoram, tem gente que não gosta e vai ficar em cima. Então, o atleta ele tem que ter uma boa cabeça blindada para não deixar isso atrapalhar. Então, na verdade, sobre a situação que você falou aí, né, do namoro dele e tal, mas pelas pessoas que não acompanham o esporte e que querem, tipo, mas ele tem que ganhar. Porque tem gente que chega e não entende a dificuldade do esporte, as coisas que a gente está passando e a importância das coisas que ele já fez. Uhum. Então vai achar que ele tem a obrigação de ser o campeão dos games, né? E Uhum. pode ser que isso não chegue ou que chegue. Então, Uhum. o quanto que isso vai bater nele, bem ou mal, aí é só a cabeça dele e terapia que vai dizer, entendeu? Uhum. Eu já fiquei meio assim, eu tomara que o Kaique não entre no Big Brother, porque ele tava com muito tipo, assim, eu fiquei falando com a minha esposa aqui, eu falei assim, o Kaique vai aparecer no Big Brother, só falta ele aparecer no Big Brother. Que eu falei assim, porra, se ele for pro Big Brother, a gente perde agora um atleta de ponta, né? Aí eu falei assim, não, Não, eu ainda acho que bem. não. Ele é muito definido nos objetivos dele, e ele tem esses objetivos dos cross. Ele já realizou, porque ele falou que ele queria para os games, né? Então acho que agora, não sei, deve ser querer ser campeão dos games e não vejo. Pode ser que mude, né, gente? A vida muda. Amanhã eu posso ter nem mais querer saber de CrossFit, você É. também. Mas não vejo esse movimento agora dele, né? Ele é bem dedicado e tal, mas, enfim. Mudando agora de assunto, acho que a gente falou muito aí dos atletas. Eu queria te perguntar uma coisa, que foi até uma coisa que quando a gente marcou, eu falei assim, cara, vou perguntar pro Broco, porque o Broco, ele tem essa experiência de participar de Olimpíadas e também no CrossFit. E aí, eu queria saber com você se você acha que existe alguma chance de um dia, e como seria esse processo, do CrossFit entrar numas Olimpíadas. E aí eu vou emendando aqui a pergunta. Talvez, uma coisa que eu já até refleti uma vez, eu acho que o CrossFit, comparando, por exemplo, assim, ao triatlo. O triatlo existe o Ironman, que é a principal competição, e existe o triatlo. Então a gente tem o Uhum. triatlo nas Olimpíadas, tem o triatlo no Mundial e tal, existe um ranking, essas coisas. E existe o Ironman, que é como se fosse o nosso Games, é o principal, assim. Aí eu fico pensando muito assim, se o CrossFit, o esporte, talvez crescesse como cross-trainer, ou como aquele funcional fitness e tal, talvez se crescesse esse lado de federação e tal, alguma coisa assim, talvez um dia a gente poderia chegar numas Olimpíadas, né? Eu queria saber o que você acha disso, sabe? Então, né, você meio perguntou e meio que deu uma resposta, que Uhum. é muito com base naquilo que a gente já sabe. Não tem como CrossFit ser um esporte olímpico, porque CrossFit é uma marca, né? Uhum. É, tanto é que vários programas nos Estados Unidos, inclusive, se as pessoas não sabem, Deli Spiegel, uma atleta de CrossFit, dos Games, já ganhou uma competição, o The Titan, eu acho, alguma coisa Uhum. assim, lá, esqueci o nome. São vários programas, tipo os Ninja Warriors da vida. Uhum. Ela ganhou
né, lá nos Estados Unidos, com The Rock apresentava, e toda vez que aparecia o perfil dela era influenciadora ou modelo, e a menina é uma atleta de CrossFit. Inclusive, a final foi disputada com a Margot, que é também outro atleta de CrossFit. Então, assim, eles não usam esse nome de jeito nenhum, né? E lá, né? Porque é uma empresa. A gente está falando de uma empresa. Então, acredito que não vá, como é, não vai. Essa outra opção de uma federação e tal, existe uma competição, inclusive, que acontece muito na Suécia, eu acho, que é o Fitness Function Training. Existe competição, que é meio CrossFit. Inclusive, já tivemos campeões brasileiros, né? A galera da Vitória CrossFit lá, a galera do... Né, ai, menina, já foi campeã do TCB, fugiu o nome dela aqui agora. Mas, enfim, o pessoal lá do Beto, o coach Beto já foi competir na Suécia e tal. Pode ser que sim, né? Mas acho que é meio difícil, porque falando de Olimpíadas, tem muito lobby, né? O que as pessoas não sabem, falando um pouco do meu trabalho, né? Eu trabalho como assessoria de presidências do comitê, trabalhei nos Estados Unidos uns anos, e existe reunião, assim, a galera senta para reunir e fala qual é o esporte que entra, qual é o esporte que sai. E aí tem reunião dos presidentes dos comitês, mais aos membros do COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, que existe, os presidentes dos comitês, o COB do Brasil e a COC, que é dos Estados Unidos, né? E tem a galera do COI. E aí define-se um pouco até do ADA, como que vai ser punição, como é que não vai ser, que esporte que vai, que entra. Que, gente, isso movimenta dinheiro, movimenta um monte de coisa. Então, é política. Assim, já fiquei vendo a agenda durante as Olimpíadas, o que eu trabalho nas Olimpíadas. Vai ter um almoço no restaurante tal, vai estar o presidente do comitê tal, o presidente do comitê tal, o presidente do comitê tal, que eles vão ali discutir o que pode ser feito e tal, e você quer puxar sardinha para lá, puxar sardinha para cá. Quando teve Rio de Janeiro, teve surf, teve não sei o quê, depois entre skate. Então, assim, para entrar, tem que ter alguém grande querendo e fazer esse trabalho de campo. Impossível? Não, mas é trabalhoso, não é fácil. Né? Não é fácil. Pode ser que venha quando menos esperar, né? Tipo, essas Olimpíadas agora vai ter break e basquete 3x3. Que assim, talvez você nunca ia apostar que ia ter esses esportes, né? Então, assim, é uma grande incógnita, né? Uma grande dúvida como é que faz para entrar, como é que. Enfim. Mas é lobby. É o que eu posso dizer. Voltando ao CrossFit agora, como que você vê, assim, agora falando mais da elite toda, o que você espera da tia Clé agora para o próximo ano? Você acha que ela vai vir já destruindo? Você acha que a Laura, agora que já ganhou uma vez, vai estar mais forte e tal? O que você espera ali dessa disputa? E até pode emendar aí também falando das outras meninas ali, Emma Lawson e tal, a Hayley Adams volta agora também, né? Então, eu acho que a tia Claire, aí fica agora a gente pergunta, a tia vai fazer? Todo mundo acha que vai, porque ela deu uma clara indicação que vai voltar. Até porque ela ter competido o Rogue Invitational após ter parido, sem tido uma criança, né? E fazer um segundo lugar, claro, com uma grande chance de ganhar, ela não ganhou por um pentelésimo, né? A Laura, vamos botar claro aqui que a Laura Foi na última prova. não ganhou de lavada, tipo, não foi com o pé nas costas, né? Ela ganhou ali bem no sufoco, mas ganhou. Ela bota uma responsabilidade nela, né? Porque eu entendo, né? Quando a tia faz isso, faz essa coisa, fica em segundo, ela faz um vídeo. Não sei se você teve a oportunidade de assistir esse vídeo. Ela faz uma análise e ela diz que ela saiu dessa competição que ela ficou em segundo muito mais orgulhosa dos próprios games que ela ganhou. Porque ela ganhou um monte de tropeço, mas ganhou. No final, ela conseguiu abrir pontuação e ganhou, mas ela falou que ela não gostou da performance dela. Conhecendo a tia, como ela é tinhosa, conhecendo a mulher, ela vai querer voltar só porque a Laura ganhou, deu aquela entrevista que foi infeliz, do jeito que ela falou, acho que ela se posicionou de uma maneira estranha, né? E ela vai voltar e vai mostrar, porque assim, sendo sincero, e acho que você deve concordar comigo, a mulher que acabou de parir, fazer aquele resultado no Rogue, o que ela vai fazer agora que ela tem mais tempo? Entendeu? Absurdo, Porque, né?
É um absurdo. E aí, lembrando que tia Claire não parou de treinar. A gente viu essa mulher chacoalhando essa criança na barriga para baixo, para cima durante toda a gravidez. Ela fez o Open, ela fez as quartas, ela fez. Só não foi para semifinal, mas ela fez tudo e continuou treinando. E, enfim, ela continua treinando. Então, acredito que talvez ela volte só para dar um chacoalhão. Falar, a gente ganhei mesmo, acabou, pari, tá aí, foi. Por outro lado, temos as meninas que têm galgado, e aí o que dificulta para a tia, se é que se dificulta, é a idade, né? Ela é um pouco mais velha que essas meninas que você citou o nome, né? Emma Lawson, Hayley Adams, né? A Mel O'Brien falou pro Paul lá que a gente encontrou com elas, né? Mas eu não fiz essa Uhum. pergunta, o Paul fez, eu não estava junto, mas ele fez, e a Mel O'Brien disse que ela não vai fazer o Open. Falou para o Paul. Se é verdade dela, no fundo do Paul. Dela ou não, eu não sei. Vamos descobrir quando começar a sair pontuação do Open. Porque se ela quiser participar dos games, ela vai obrigatoriamente fazer o Open e a gente vai ter um resultado dela. Mas a Hayley já deixou claro que ela tá voltando, né? E Hayley Adams, eu já ouvi relato que ela é uma pessoa que não é campeã dos games porque ela era meio que preguiçosa, porque ela não gostava de fazer força. Uhum. Porque ela é muito boa mesmo, assim, cardio, ela gosta dessas coisas, mas ela peca um pouco na parte de força, tanto que provas de carga máxima, geralmente ela fica mal, mas mesmo assim ela faz top 5 nos games, né? Então, todo mundo diz aquilo que ela fala, né? Que o pessoal mais próximo, né, diz que ela não gosta enfim, ela gosta de treinão, Uhum. cardiozão. Então, inclusive, já ouvi entrevista da tia Claire numa prova que eles corriam no campo e faziam os jerks e botava Uhum. carga, que ela falava, não, que eram duas pontuações, a da corrida e da carga. E ela falou que a questão dela era controlar a Hayley na corrida, porque ela sabia que ela não ia ganhar da Hayley na corrida, mas que ela ia Uhum. compensar na carga. A tia falou isso. Uhum. Então ela já sabe. No Atalanta, que foi aquela prova maluca, que foi um Murphy Sim. louco, a Hayley Adams, na corrida, você vê que ela chega, mas aí ela foi falhando no restante, né? Mas essa parte ela faz bem. Ela ganhou da tia naquele ano passado, ela Ah, ganhou na aquela prova bike, do que a ela galera começou com a correu camiseta até o vermelha. Capitólio lá também, foi a mesma coisa. A Hayley Adams sai disparada e quando chega na escada lá, ela trava, né? Sim, força, aí né, são outras valências e tal, mas enfim, não sou técnico dessa área, não vou poder falar com tanta precisão, mas é isso. Então, as pessoas falam isso dela, né? Que ela tem pouquíssimo detalhe para ser campeã. Pode ser que ela tenha feito o dever de casa, pode ser que eu não tenha feito. Então, é uma incógnita, né? A gente vai descobrir agora. Sabe uma atleta que parece ser muito forte e que talvez ela possa vir beliscar um pódio, assim, pelo menos tá me chamando a atenção, aquela Alex Gazelle. Aí eu tirei uma foto com ela. Ela é boa, então é isso. Tem sempre gente nova. A própria Gabi Migala, ela sempre tá É bem. verdade. Ela sempre tá treinando junto com a Laura Rová, inclusive é namorada do irmão da Laura, né? Que é coach. Todo mundo em casa. A Gabi Migala é muito consistente. Entendeu? Então ela é a polonesa, né? Então ela é outra pessoa. É isso, eu sempre falo. É uma É muita gente, incógnita, né? porque a gente tem um ano aí de temporada, a pessoa pode cagar a temporada, como ela pode. Né? A Laura Rovala, ela chegou nos games, ninguém conhecia, mete em segundo lugar, e aí ela Uhum. mesmo diz, a coach na época, Latronda, né, Michelle Latronda, disse que pirou o cabeção, ganhou, ficou vivendo a vida de tipo, sou pódio games e foi cagando em seguida até botar o juízo no lugar e voltar a treinar como deveria e tá aí sofrendo, né? Mas a gente sabe, né? Você não quer que ela ganhe, bota HSPU strict para ela fazer, vai ficar agarrada. A gente já sabe quais são as dificuldades dos atletas, né? E aí eu sempre brinco, eu falo, gente, a Laura deve estar morando de cabeça para baixo para poder. Aí É, ela mostra os vídeos, ela tá lá de cabeça para baixo. Enfim, é isso, né? Eu acho que a gente tem várias pessoas aí que podem alcançar o pódio ou bagunçar. Essa é a questão da tia Claire. Como ela é muito boa em tudo, é difícil ver uma prova que ela vai mal, ela não deixa esse espaço. E aí a Annie Torres Daughter, um ano, foi muito criticada, porque o que acontece? Jornalistas e mídia geralmente fazem edições de frases, de palavras e de entrevistas, e às vezes fica mal. Ela até se justificou, que o Morning Chaka postou assim: Annie Torres Daughter diz que tia não é imbatível. E realmente, né? Sempre ninguém é imbatível, mas a tia deixa claro que ela é, né?
Porque foi naquele ano que a Taurus Daughter voltou, meteu, acho que um terceiro ou segundo lugar, não lembro, acho que foi terceiro, né? Porque acho que foi a Mel O'Brien segundo, ela fez aquele snatch bonito. Mas foi o que a Amy Taurus Daughter disse no completo, e que na manchete ficou curto. Que a tia não é imbatível, que ela precisa que outras mulheres entrem em buracos que as outras não conseguem. Porque o que acontece? Foi um ano que a tia ela falou que ela não gostou da performance dele, que a galera mais chegou perto, mas ela falou que ela precisa de mais pessoas conseguindo meter ponto, Uhum. entendeu? Para poder fazer com que essa discrepância da tia para as outras diminua. Então é isso, né? Você vai acessando. E eu acho que tia tem um exercício difícil agora, porque ela tá ficando mais velha, então tem um pessoal mais novo que Sim. começou CrossFit mais cedo, porque quando você fala de Hayley Adams e Mel O'Brien, são meninos que saíram do time direto pro Elite Top 5, Uhum. que todo mundo Parece ficava. até que Quando... os Estados Unidos, talvez, não sei assim, parecendo que a geração deles, assim, as coisas aconteceram antes daqui, por exemplo. Você vê essas meninas chegando lá no feminino, tipo a Mal Bryan, Reliadas, Emma Lawson, né, com 18, 19 anos já aparecendo, e parecendo que a gente, sim, os nossos adolescentes e tal, parecendo que eles ainda não chegaram, né? Tipo, essa galera, assim, ainda não apareceu também aqui, né? Porque assim, do Teams a gente toma surra também lá nos Estados Unidos. Tipo assim, tem muita coisa, né? São várias questões aí por trás. Mas é isso, né? E a juventude conta muito, né? Tipo, esse povo vai pra balada e vai treinar, não dá nada. Claro que elas não Uhum. que elas fazem isso, mas é a diferença de um jovem e uma pessoa mais velha. E é isso, o tempo vai passando, né? Claro que a experiência também conta bastante. Então, é uma receita, né? Existe uma coisa aí para ser dosada. Só para a gente fechar aqui e falar um pouco do masculino também, como que você acha que vai ser o masculino para o ano que vem? Você acha que o Adler ganha mais um? Você acha que o Krenikov chega, o Medeiros recupera, Vellner, Fikowski ali consegue aparecer, finalmente ganhar um? Aí você vê, Krenikov é uma grande surpresa negativa. Por quê? O homem me quebra o pé lá na prova, ele liderando bem, faz as provas meia boca com um pé só, para manter lá as coisas e tal, consegue, com a pontuação que ele tinha de sobra, ainda vai ter um terceiro lugar, né? Uhum. Nos games, terceiro, foi terceiro, né? Foi. E aí, fogo nas ventas, reclama do Adler, faz aquele vídeo reclamando do Adler, comportamento do Adler. A gente fala, nossa, agora, porque, né, tipo, a pessoa promete, tipo, não, né, vai vir. Até porque ele era uma pessoa que todo mundo queria ver competindo, porque ele era o cara que não conseguia visto para os Estados Unidos, mas ele tinha resultados excelentes. Aí ficava, Uhum. a gente quer ver esse russo, né? O ano que o Xiaofun foi, né, o Xiaofun foi para os games, o russo não foi, ele estava classificado para a Nikod. Uhum. Então tiveram só 39 homens competindo, não 40, porque ele não conseguiu visto. Enfim. E aí a gente corta para resultado do Wodapalooza, estranho, no Dubai também. Então, assim, não sei, mas é aquilo. A temporada tá só começando, né? Uhum. E que tem isso também, que agora é a época que ninguém tá na alta performance. Né? Eles Eu vi uma estão. galera reclamando que ele conseguiu, já confirmaram que ele vai fazer a semifinal nos Estados Unidos, né? E Sim. ele já tá podendo ir e voltar, né? Que ele já, acho que ele fez até clínica lá na Coreia, que é onde é a semifinal da Ásia e tal. E aí parecendo que os australianos, que às vezes moram nos Estados Unidos, eles também estão querendo já essa confirmação, sabe? Tipo, que eu vou ficar aqui também. Porque, querendo ou não, a semifinal lá na Oceania, ela é bem apertada, né? Porque lá só é 3 vagas e tem muita gente forte. Tipo, ali no feminino você pega uma galera. Sim. Não tava, não acompanhei, porque você começou, comecei a pensar no livro de regras aqui. Porque, teoricamente, porque eu não li, eu não, é porque esse é o problema, né? Cada ano o livro de regra tem um detalhe Uhum. diferente. Qual é a regra para você pedir isenção de local? Porque como é que funciona o pessoal de casa? Você pode competir pelo seu país, sua nacionalidade. Mas você tem que escolher no início do Open. Eu, por exemplo, eu tenho cidadania americana, sou brasileiro americano. Se eu quisesse fazer pelos Estados Unidos, eu poderia. Uhum. Costa Leste e tal, mas eu tenho que optar. Só se eu A fosse burro, Catherine né? Davis Dora tá assim agora, né?
A Catherine, então, a Catherine ela foi acusada, o pessoal apontou o dedo para ela e tal, mas ela, inclusive, já estava até fazendo a cidadania dela americana. Ela já tinha mais de 5 anos de residência nos Estados Unidos, porque ela foi criticada, porque ela ficou um tempo, ela se mudou para a Islândia, porque é isso que eu quero explicar, como é que é a regra. Ou você vai pela sua cidadania, aí se você tiver múltiplas cidadanias, tem que escolher uma, e você fica naquela região da sua cidadania. Ou você faz se você tem mais de 2 anos, ou 2 ou 3, não lembro, de residência num outro lugar, que não seja a sua nacionalidade, você pode fazer por lá. Então, por exemplo, vamos supor que o Lucas da Rosa já estivesse morando 4 anos em Alain, no Oriente Médio. Ele poderia fazer regional daquela região lá, porque ele mora lá há mais de 4 anos. Isso era na regra que eu lembrava antiga. Ou, se mesmo que você não tivesse esse tempo, comprovasse que você não pode voltar no seu país por vários motivos. E eles fizeram essa regra pensando mais nos Estados Unidos, as pessoas que ou estão lá indocumentadas, que é uma realidade, pessoas que não podem sair dos Estados Unidos, que moram lá ilegalmente, ou que estão no processo de legalização, que se sai dos Estados Unidos não volta, ou porque tem um visto, às vezes, de asilo, né? Muita gente pede asilo, porque tem problema no seu país de origem, se voltar a morrer, enfim. E a questão, né, isso e tal, ou a critério da CrossFit. O russo, a gente sabia que não existia relação, não tem a relação Brasil e Rússia, Estados Unidos e Rússia devido à guerra, né? Então, é que ele compete sob a bandeira da CrossFit, não aparece a bandeira da Rússia. Pode ser que seja por isso, mas considerando que ele pode ir, porque a competição dele não é na Rússia, não sei como é que é, né? Então tem essas questões, mas a CrossFit sempre, como eu disse, é uma empresa. O cara fala, quero, não quero, a bola fica aqui, a bola fica lá, corta a bola. Enfim. Faz parte. Bruco, então, eu vou agradecer a sua presença. Você tem muito conhecimento, vou te chamar mais vezes aqui para conversar depois sobre outras coisas. Eu vou abrir um espaço aí para você agora divulgar suas redes sociais, o que você usa, patrocinador, um espaço público aí. Obrigado, quero agradecer primeiramente ao convite, né? Dizendo aqui que aqui tudo palpite, mas assim, não teve script, eu fui trazendo as coisas, pode ter uma informação ou outra aí que vamos verificar, mas enfim, agradeço aqui o convite. Então, para o pessoal aí, eu sou @Fábio Broco, eu estou principalmente no Instagram, né? Nas outras redes eu não uso muito, eu sou mais fixo no Instagram. Agradecer a todos os meus patrocinadores, eu tenho aí, né, bastante patrocínio aí, graças a Deus, espero que 2024 continue, então agradecer, aí tenho medo de esquecer, mas vamos lá, Sky Hill, né, que estava lá, hoje a Sky Hill está muito forte nos Estados Unidos também, né, uma empresa brasileira nos Estados Unidos, agradecer Sky Hill, agradecer a Rocket, né, suplementos, agradecer a Inovar e Pisos, a Upper Just de roupas, agradecer agora, olha que exclusividade, hein? Se o pessoal não anunciar, eu vou anunciar aqui, a Airwave, eu tô também com a Airwave agora, né? Fechado com a Airwave, também uma novidade que eu ainda não contei, que eu tô esperando isso tudo se resolver, mas já tá certo, é a Brave, né, de equipamentos, agradecer a Brave, TOF, não posso esquecer a TOF, muito obrigado, TOF, foram todos, eu acho. A gente, se eu esquecer, o patrocinador vai me comer o fígado. Pelo que eu vejo Acho você que não. postando, acho que você falou todos aqui. Não é? Tem esses novos aí que eu ainda ainda não anunciei, mas já são, enfim, tem contrato assinado. É isso, vou agradecer isso aí. Bota Broco 10 em tudo. Assim, né? A gente sempre fala, taca Broco 10, porque o pessoal fala, qual é o seu cupom? Broco 10. Taca que se entrar, porque tem patrocínio, tem desconto para você. É isso. Beleza, então é isso, galera. Valeu. Até a próxima quarta. Se você gostou do episódio, deixa o like, se inscreva aí no canal e até semana que vem. Tchau.